E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Prof. Duca, do canal Biologial. E hoje eu tô aqui para pedir ajuda de vocês. Acho que como todo mundo sabe, a região sul está passando por um grande problema, né? De chuvas, de enchentes, alagamentos, onde muitas pessoas perderam suas casas, muitas pessoas perderam a vida, animais também, né? Que estão passando por dificuldade lá. E eu, como professor aqui do Biologial, pensei, como que eu posso ajudar as pessoas? Então eu pensei em gravar uma aula, né, referente a fatores que estão influenciando nessa chuva, e vim aqui pedir para vocês que possam ajudar de alguma forma, seja fazendo uma doação, seja compartilhando esse link, essa aula, ou o link de pessoas que estão ajudando, né? Então eu vou deixar aqui na descrição e também no final desse vídeo Instagrams, Pix de instituições sérias, né, que estão lá ajudando o pessoal do Sul. Então peço a vocês que quem puder ajudar, ajude. E também, quando for fazer o Pix de outra instituição ou algum lugar, veja se é uma pessoa séria, veja se é um lugar responsável, para que pessoas de má fé não retirem o dinheiro de quem realmente está precisando. Tudo bem? Então agradeço a todos e qualquer dúvida nos comentários eu respondo e espero vocês compartilhando, doando e ajudando. Muito obrigado. Bom, pessoal, acho que todo mundo deve estar vendo nos noticiários, então, alguns fatores que estão influenciando lá na região sul, né? Um deles, que é sempre citado, é o El Niño, né? Como eu escrevi aqui. E o que seria esse El Niño? É um aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mas como assim, Duca? Como que ocorre esse aquecimento? É só aquece lá, o sol bate, aquece? Como que funciona? Bom, é isso que eu vou explicar para vocês agora. Temos aqui nosso mapa. Aqui está o Peru, né? Toda a América do Sul, e aqui a gente tem o Brasil. A gente sabe que aqui nessa área, nessa região, a gente tem o que chamamos de ventos alísios. Então esses ventos sopram aqui do trópico até o Equador. O mesmo acontece no hemisfério norte, mas vamos ter aqui o hemisfério sul. Então esses ventos, o que eles fazem? Eles vão aqui do trópico até o Equador e fazem o que quando chega aqui no Equador? Eles sobem e voltam aqui para os trópicos. Então o que acontece aqui com eles? Vamos pegar um vídeo aqui. O que acontece nesse fenômeno? Então ele sobe, chega lá, ele vem e retorna aqui para o trópico. Olha só. Isso aqui eu chamo de célula, certo? Célula de Walker. E o que isso faz? Isso muda toda a dinâmica de quem? Dos ventos, da massa de ar, da circulação atmosférica. E na questão do El Niño, o que acontece? A gente tem aqui o Oceano Pacífico. O Sol, quando incide aqui, nosso solzinho, vai fazer o quê? Vai aquecer essa água que está aqui, certo? Ele aquece essa água. Contudo, aqui a gente tem uma corrente marítima chamada corrente de Humboldt. E ela é uma corrente fria, então ela traz água fria para essa região. Só que a gente sabe que lá na física, o que acontece? O calor, né, o que é mais quente, é menos denso do que é mais frio. Então, essa água vai ficar onde? Embaixo dessa água quente. Só que os ventos alísios, ao soprarem, ao chegarem nessa região, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essa água quente venha para cá. Olha só, ele vai levar essa água quente para cá. E essa água fria da corrente de Humboldt vai fazer o quê? Vai subir, resfriando essa água do Pacífico. Contudo, no El Niño, o que acontece com os ventos alísios? Eles ficam mais fracos. Então, essa célula aqui de Walker, que serve justamente para levar essa água aqui para lá e para que essa água fria suba, não ocorre. Então, quando ocorre El Niño, minhas águas do Pacífico se aquecem. Por quê? Porque não tenho esse vento alísio para fazer com que essa água venha, né? Essa água quente venha para cá e essa água fria suba. E eu tenho um nome para isso. Esse nome que eu dou para esse fenômeno é de ressurgência. Ressurgência. Certo? Só que se eu não tenho o fenômeno de ressurgência, né? Se eu não tenho a água fria subindo e a água quente indo em direção a oeste, o que acontece? Minha água fica quente. E o que isso afeta aqui na região do Peru? Por que chama El Niño? Porque o El Niño, apesar de a gente ter muitos estudos, muita pesquisa, a gente não sabe por que ocorre. Contudo, antigamente, ele era muito forte aqui nessa região, perto do Natal. E aí, como a água está quente, muitos micro-organismos que ali se desenvolvem acabam não se desenvolvendo. E esses micro-organismos são um alimento de quê? De peixes. Então, o que acontece? Os peixes que se alimentam desses micro-organismos, se eles não estão aqui,
que eles fazem? Eles vão para mais longe ou para áreas de água mais fria, onde eles vão encontrar alimento. Então, a pesca dessa região, principalmente do Peru, é afetada. Eles pegam o quê? Menos peixe. Se pega menos peixe, influencia totalmente na economia deles. E aí, para eles, né, como estava perto do Natal, seria um castigo do menino Jesus, porque eles não tinham se comportado e tudo mais. Então, daí que surge o nome El Niño. Mas o que isso influencia no clima? Eu falei que os ventos alísios aqui, o El Niño influencia na dinâmica de circulação atmosférica. Vamos pegar o Brasil. No Brasil, eu tenho uma massa que chama massa equatorial continental, aqui na Amazônia. Essa massa está perto do Equador, então ela é quente. Ela está no continente. Mas, como ela está no continente perto da Amazônia, onde tem uma evapotranspiração muito grande, o que acontece? Ela é úmida também, certo? Já ouviram falar dos rios voadores? Pois é. Essa massa, por ser úmida e também quente, ela traz calor e umidade principalmente para onde? Para a região centro-oeste, para a região sudeste, para a região sul. Tudo bem? Os ventos alísios, quando não tem El Niño, o que acontece com ele? Ele forma tipo uma barreira, porque ele está subindo e essa massa está descendo. Então ele meio que controla a descida dessa massa. Vamos pensar assim. Se os ventos alísios estão enfraquecidos devido ao El Niño, o que vai acontecer com essa massa de ar? Ela vai ter o quê? Um espaço livre para chegar até a região sul. Então ela vai trazer muito mais umidade e ela vai atuar muito mais nessa região. Então toda a umidade está aqui, ela vai vir muito mais para a região sul. E como isso impacta aqui na região sul? Bom, se está trazendo mais umidade, trazendo calor, vai fazer o que aqui? Ter mais chuva, ter mais umidade. Já na região norte e nordeste acontece o contrário. Fica uma época de seca quando está acontecendo El Niño. Por isso que alguns meses atrás estava tendo o que lá na Amazônia? Secas. Então no estado do Amazonas, no geral, né, na região norte e também nordeste, estava tendo secas devido ao El Niño. Por quê? Porque essa umidade aqui estava vindo mais para cá e também porque cria zonas de alta pressão. Quando vocês ouvirem zonas de alta pressão, o que é? São zonas onde as massas de ar não conseguem chegar. Por quê? Pensa uma sala cheia de pessoas, certo? Essa sala cheia de pessoas, umas 100 pessoas nessa sala, ela tá o quê? Muito apertada, onde cada pessoa seria uma partícula de ar. E isso forma o quê? Uma grande pressão. Quando chega uma massa de ar, ela vai tentar entrar na sala, ela vai falar, pô, não dá, não cabe mais. Então o que ela vai fazer? Ela vai ir para outra sala. Seria mais ou menos isso que acontece com a atmosfera. Além dessa massa equatorial continental úmida, a gente tem uma influência de massas frias, como, por exemplo, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica vem lá do polo, lá da Antártica, certo? E o que ela vem? Trazendo umidade e também frio. Isso faz com que o quê? Com que essa zona aqui, então, esteja recebendo muito calor aqui de cima e frio aqui de baixo. E o que isso influencia, pessoal? O que isso influencia? Que vocês devem ter visto nos jornais. Essa parte aqui, certo? Fica quente, certo? Toda essa parte aqui, na verdade, fica toda quente. Enquanto essa parte aqui, da Argentina, que essa massa também está atuando, fica frio, certo? Aqui fica frio. E vou subir um pouquinho mais aqui, para ficar mais didático também. Essa parte aqui fica o quê? Fica quente. Contudo, devido também às mudanças ambientais, devido ao aquecimento global, certo? O que acontece? Em geral, todos os oceanos estão o quê? Evaporando mais. Então eu tenho mais umidade na minha atmosfera, devido ao quê? Ao aquecimento global. E o que aconteceu aqui, nessa zona, entre essa zona quente e essa zona fria? Tá o quê? O Rio Grande do Sul. E essas massas de ar, essa umidade, começou o quê? A acumular toda aqui, pessoal. Acumulou toda aqui, certo? E aí, quando eu tenho encontro de massas quentes e massas frias, eu tenho o chamado chuva frontal, certo? Por quê? Essas massas quentes, essas massas frias criam uma estabilidade na atmosfera que faz com que precipite. Então, ficou um corredor de umidade aqui, entre o quente e o frio, que não permitiu com que essas massas de ar saíssem daqui, se acumulando na região do Rio Grande do Sul e causando grandes chuvas. Tudo isso influenciou para que as chuvas naquela região fossem altas, certo? Além disso, a gente tem um outro fator que influencia muito, pessoal. Essas são áreas de várzeas, né? As cidades que foram afetadas, Lajeado, entre outras, foram áreas, o quê? Que foram construídas perto dos rios. Então elas inundam já,
né, naturalmente. Contudo, com todas essas mudanças que estamos tendo globalmente, né, de mudanças climáticas, isso foi o quê? Se intensificando. E já é algo que vem sendo estudado e dito há muito tempo, que as precipitações vêm aumentando. Há um ano atrás mesmo, no Rio Grande do Sul, já teve enchentes e problemas. Então, quando o pessoal está falando, não é previsível, pô, é previsível, né? A gente sabe que está tendo mudanças. A gente tem que acreditar na ciência, certo, pessoal? Então a gente tem que entender que o Estado, que o poder público precisa estar preparado para isso. Precisamos fazer o quê? Conter o aquecimento global, conter esse sistema que faz com que a gente destrua o nosso planeta e também se preparar para esses eventos, né? Construindo estruturas capazes de resistir, certo? Para que não precisemos estar nessa situação e principalmente as pessoas que estão lá, né? Então é isso que está acontecendo, né? Esse é um dos fatores que influenciam muito as chuvas nessa região. Então, o El Niño, o aquecimento global, essa dinâmica da atmosfera que é mudada. Pô, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de doar. Vou deixar aqui para vocês no comentário, aliás, na descrição, os links e também no final desse vídeo. Muito obrigado e um abraço a todos.